Olá pessoal, e agora vamos falar sobre Mercúrio no signo de Peixes. Se você tem Mercúrio no signo de Peixes ou conhece alguém que tenha, é só continuar assistindo ao vídeo. Lembrando que esse vídeo também serve para aquelas pessoas que têm Mercúrio na casa 12, tá bom? A gente aprendeu que o planeta Mercúrio está relacionado à nossa mente, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente cria, a forma como a gente se organiza, é o nosso lado racional, é o nosso lado mental, é o nosso lado lógico, é a forma como a gente compreende as situações, como a gente consegue discernir o certo ou o errado, quando a gente consegue decidir de alguma forma diante de uma situação que às vezes exige agilidade, rapidez, astúcia, sagacidade. Mercúrio está relacionado de alguma forma à nossa inteligência, ao nosso lado analítico, ao nosso lado lógico, ao nosso lado prático, a capacidade de criticar, de detalhar as situações. Além disso, Mercúrio também tem a ver com a nossa agilidade, com viagens, com o movimento de todas as formas. Por isso que um dos símbolos que se tem aí de Mercúrio é aquele pé com asa, porque é uma energia que realmente está sempre ativa, mudando. Agora, quando esse Mercúrio cai no signo de Peixes, a gente está entrando também num signo mutável. Então, a gente já pode, a princípio, perceber que essa energia vai ficar extremamente mutável, mas não no sentido de mudar as coisas de forma lógica, mas aqui a gente está entrando no campo do inconsciente. Então, este Mercúrio vai começar a trabalhar no campo inconsciente, vai começar a atuar no campo sensitivo, no lado espiritual, no lado sem forma, que não tem uma logística, que não tem uma estrutura, que não é nada organizado como o signo de Virgem é. Mercúrio aqui, neste signo, tem uma função de traduzir, de trazer significado para os sentidos, ou para vibrações, ou para intuições, ou para sentimentos, ou para fantasia, ou para o inconsciente. As pessoas que trazem esse posicionamento de Mercúrio geralmente são extremamente criativas. Se não criativas, são poéticas, são pessoas que utilizam a palavra para poder expressar os sentimentos, se não o seu próprio sentimento, o sentimento dos outros. Aquilo que esta pessoa está observando fora dela ou sentindo no ambiente em que ela está. A função desse Mercúrio para as pessoas que têm esse posicionamento não é fácil. Não é uma missão fácil simplesmente pegar a realidade ali, sentir o que está acontecendo por trás daquele lado real, daquele lado concreto e conseguir de alguma forma traduzir em palavras, talvez em poema, talvez em fantasia, talvez em contos, em música, seja como for que essa pessoa consiga expressar aquilo que ela está sentindo na alma de uma forma profunda, de uma forma intensa e às vezes até mesmo intuitiva, porque Mercúrio mergulhado, vamos supor que numa névoa, que não consegue compreender, saber, discernir aonde está, não consegue usar o seu lado lógico para traçar uma realidade, para compreender o que está acontecendo ao seu redor, o que esse Mercúrio vai fazer? Ele vai fechar os olhos, ele vai se calar, ele vai ficar em silêncio. O Mercúrio vai entrar nas águas de Peixes. E quando o Mercúrio entra nas águas, não saem as palavras. É praticamente impossível falar, se comunicar dentro d'água. E é isso que acontece com esse Mercúrio. Ele mergulha nas águas de Peixes, nas profundezas das águas de Peixes. E a única função que ele tem ali é se calar, ouvir o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, como se estivesse dentro d'água mesmo. Se tem um movimento ali por perto, as ondas vão vibrar e ele vai sentir que tem algo ali próximo dele. Então vai sentir a vibração do local, vai tentar aguçar outros sentidos para poder, através dessa experiência que ele está vivendo, Mercúrio, mergulhado nas águas de Peixes, na hora que ele conseguir sair dessas águas, o que ele vai fazer? Ele vai traduzir esses sentimentos, essas sensações, o que ele compreendeu de tudo aquilo ali que, no momento que ele se calou, ele sentiu. É um Mercúrio extremamente especial. E o mais importante é que essas pessoas consigam compreender o que este Mercúrio pede. Porque não é fácil, com esse Mercúrio posicionado aqui em Peixes, a pessoa ir para o meio do povo,
entrar no cotidiano dela, nesse sistema maluco, nas pessoas que só sabem falar, falar, falar e não conseguem parar para nem ouvir o próximo, simplesmente não conseguem ouvir, quiçá sentir, né? Então é difícil para essas pessoas lidar com este mundo. Então, geralmente elas se calam, geralmente elas se fecham, porque elas precisam compreender o caos ao redor dela. Porque é muito barulho, porque é muita informação, porque esse Mercúrio em Peixes consegue perceber as coisas que são faladas como palavras ao vento e ao mesmo tempo conseguem sentir o que aquelas palavras realmente estão intencionando pela vibração que elas têm. Então, o lado racional das pessoas, o lado lógico das pessoas, a capacidade de compreender a situação pode parecer que está completamente fora do comum, fora do normal. A pessoa pode parecer que está vagando, que está viajando, que fica com aquele olho perdido, simplesmente tentando conectar as coisas. Só que ela está conectando as coisas, só que num campo muito mais sutil que as pessoas comuns conseguem alcançar. Então, muitas vezes essas pessoas com Mercúrio em Peixes são criticadas porque parecem estar vagando, parecem estar viajando, ou muitas vezes se calam mesmo para poder compreender o caos, para poder calar este caos e sentir o que está por trás do caos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O que essas pessoas estão falando de verdade? Tem lógica? Qual a lógica quando as pessoas gritam? Qual a lógica quando as pessoas calam? O que as pessoas estão querendo dizer quando elas não estão dizendo? Então é isso que esse Mercúrio faz. Ele traduz, ele consegue fazer uma analogia de uma realidade para fazer com que as pessoas entendam o que está na fantasia. Então usam exemplos do cotidiano, do dia a dia e transformam aquilo ali em algo que seja compreensível. E essa transformação geralmente resulta em filmes, em música, em teatros, em poema, em pinturas. Todo tipo de arte que comunica alguma coisa, esse Mercúrio pode estar inserido. Se não no signo, pelo menos na casa ou com aspectos que o planeta Mercúrio faz com Netuno, com Júpiter, ou com planetas que estejam na casa 12, ou com planetas que estejam em Peixes. Por isso que Mercúrio em Peixes também é conhecido como o planeta que fabrica sonhos, ou seja, que trabalha, que cria, que constrói, que realiza de alguma forma a fantasia. Porque é nessa energia netuniana, nessa energia pisciana, nessa energia de casa 12 que a pessoa consegue observar esse campo sutil e de alguma forma traduzir isso em uma linguagem fantasiosa, em uma linguagem artística, ou seja, fazer aquela bela analogia de uma realidade fantasiosa para uma realidade cotidiana. Uma outra característica desse Mercúrio em Peixes é que geralmente as pessoas com esse posicionamento são extremamente sensíveis, delicadas ao falar, ao se expressar, ao explicar ou até mesmo ao compreender os outros. São flexíveis, então as pessoas podem ser extremamente duras ou tá falando uma grande besteira e aquela pessoa de Mercúrio em Peixes simplesmente vai olhar para a pessoa que está falando e vai deixar para lá e vai simplesmente relevar. Ah, fala besteira. Ah, tá nervoso. Ah, ele não sabe o que está dizendo. Ou seja, tenta compreender o que está acontecendo ali por trás daquela fala dura, daquele jeito talvez imaturo de falar, inconsequente de falar. Geralmente essas pessoas de Mercúrio em Peixes conseguem relevar, conseguem deixar para lá, compreendem, são extremamente flexíveis. Mercúrio em Peixes não tem noção nenhuma de tempo e de espaço. Então, se duas pessoas com Mercúrio em Peixes sentam para conversar ou que têm aspectos com alguma coisa referente a peixes, pode contar que aquela pessoa vai perder a hora e não vai sentir, não vai perceber que o dia amanheceu, não vai perceber que está com vontade de ir no banheiro, porque entrou naquela sintonia. Se tá bacana, se tá legal, aquela pessoa não sai, ela fica ali numa boa, esquece, se desliga, se desvincula, ou seja, a pessoa fica meio perdida realmente no tempo e no espaço. Uma outra característica maravilhosa desse Mercúrio em Peixes é que as pessoas que têm esse posicionamento podem trabalhar lindamente com terapias, seja escrevendo, livros de meditação, livros de autoajuda. Eu digo livros como exemplo, mas qualquer coisa que remeta a livros, aprendizado ou que remeta a comunicação tem a ver com esse posicionamento.
podem gravar vídeos, por exemplo, com mantras, com sons para meditação, ou utilizar a técnica do ASMR, porque essas pessoas elas trazem um quê especial na forma de falar. Tem um certo encantamento na voz, na forma de se expressar, na forma de explicar, na forma de ensinar, na forma de se fazer compreender. E geralmente esse posicionamento de Mercúrio em Peixes também pode fazer a pessoa extremamente romântica nas suas palavras, ou seja, ter sempre um quê de doçura, uma coisa gostosa, uma coisa bem, sei lá, é difícil de decifrar, mas é isso, é Peixes, é difícil de decifrar. Geralmente essas pessoas têm uma capacidade de pegar essa falta de significado e traduzir para uma linguagem simples, para uma linguagem mágica, para uma linguagem poética, para uma linguagem que inspira as pessoas a compreenderem além do comum, do real. Esse Mercúrio também pode tornar as pessoas bastante sonhadoras. As pessoas podem compreender as coisas de uma forma bem fantasiosa ou falar as coisas de uma forma bem fantasiosa, deixar a pessoa um pouco perdida e fora da realidade, ou seja, tem que tomar um certo cuidado com esse posicionamento de Mercúrio em Peixes. Esse posicionamento, mais uma vez, eu vou dizer, é super difícil de lidar. A pessoa primeiro tem que aceitar e compreender o que essa energia quer dizer. Se você traz no seu mapa Mercúrio em Peixes ou na casa 12, é importante você entender a função desse Mercúrio. A sua forma de comunicação é assim. Às vezes você não consegue juntar as coisas de uma forma lógica porque você está tentando, às vezes, organizar as coisas como o Mercúrio em Virgem faz. Só que esse Mercúrio não está em Virgem, não está em Capricórnio, não está em Touro, não está em Aquário. Esse Mercúrio está em Peixes. E Mercúrio em Peixes não tenta estruturar as coisas no sentido realista. Ele vai trabalhar no subconsciente, ele vai trabalhar no desconhecido, ele vai trabalhar no nebuloso, naquilo que não tem sentido. E é ali onde não tem sentido, no lado sensível, no lado vibracional, que ele vai tentar traduzir. A função deste Mercúrio é trazer sentido para os sentimentos, é trazer sentido para os sonhos, é trazer sentido para o místico, é trazer sentido para o mundo abstrato, é olhar um quadro abstrato e achar sentido naquilo ali, é olhar uma nuvem no céu e tentar achar um significado para aquela nuvem, um formato que dê algum sentido, algum significado para aquela nuvem, é mergulhar nas águas de Peixes e ficar em silêncio para ouvir o silêncio. Sabe uma música bem interessante que fala bem legal desse Mercúrio em Peixes? É uma música chamada The Sound of Silence. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês essa música. Ela é em inglês, mas tem como buscar a tradução dela. Essa música expressa muito bem Mercúrio em Peixes. Inclusive, esse exemplo que eu estou dando de tentar explicar uma coisa através de uma música, ou seja, dar sentido para aquilo que eu estou tentando dizer, Mercúrio, através de uma música, é puramente Mercúrio em Peixes. Mas só para deixar claro, eu não tenho Mercúrio em Peixes, tá bom? Só para vocês saberem, meu Mercúrio está em Sagitário, que de alguma forma tem a ver com Júpiter, que também é regente de Peixes, né? Então, como a gente aprendeu também, Mercúrio tem a ver com as mãos. Então, as pessoas com Mercúrio em Peixes têm uma facilidade incrível de se tornarem artistas, não só pelas mãos, mas também pelos pés, porque Peixes rege os pés. Então é um casamento perfeito. Então grandes dançarinos podem nascer dessa combinação, grandes pintores, grandes artistas, grandes músicos, atores incríveis podem surgir desse posicionamento, tá bom? É importante dizer que esse posicionamento de Mercúrio geralmente traz para a pessoa também uma curiosidade a respeito do mundo espiritual, a respeito do mundo vibracional, do campo energético, às vezes do campo quântico. Inclusive Mercúrio, principalmente na casa 12 ou em Peixes, dá para a pessoa uma anteninha a mais para se comunicar com o mundo não visível, ou seja, ter um amigo imaginário pode surgir aí. A pessoa falar sozinha pode acontecer com esse posicionamento. A pessoa mesmo adulta, às vezes criar diálogo com ela mesma, sozinha, isolada no seu canto, pode acontecer também. Da pessoa se comunicar com ela mesma, ter um diálogo ali interno com ela mesma, ter até brigas, discussões com ela mesma. Isso pode acontecer com esse posicionamento. Muitas vezes as pessoas com Mercúrio em Peixes conseguem falar com
o olhar, justamente porque se calam, justamente porque sentem as coisas de uma forma muito intensa e se tornam extremamente intuitivas, porque Mercúrio é mente, né? A intuição trabalha ali de alguma forma na mente, então são extremamente intuitivas. E como elas sentem as coisas num campo sutil, elas vão falar não com as palavras, porque não existem palavras para expressar aquilo que ela está entendendo. Então ela vai falar com os olhos. As pessoas de Mercúrio em Peixes ou Casa 12 falam com os olhos. São pessoas encantadoras, são pessoas poéticas, são pessoas sensíveis, são pessoas meigas, com um carisma incrível nas suas palavras, que parece que a palavra abraça a pessoa. Já no sentido de compreensão das coisas do mundo, da realidade, do cotidiano, pode ficar um pouco confuso, a pessoa pode ficar um pouco perdida, pode demorar um tempo para compreender as coisas numa realidade mundana, num cotidiano, num dia a dia, mas isso não quer dizer que a pessoa não consiga viver no sistema. Claro que ela consegue viver no sistema, é claro que ela consegue trabalhar com telemarketing se quiser, só que ela leva um tempo maior para conseguir compreender aquela atmosfera, se adaptar àquela realidade, sentir o que precisa ser feito. Ela vai fazer bem o trabalho dela, mas ela vai sempre ter esse lado sensível, esse lado intuitivo, esse lado magnético, essa doçura nas palavras. Ela vai sempre respeitar e tentar compreender o outro, permitir que o outro fale se calando, ouvindo o outro, mas não ouvindo as palavras, mas ouvindo o sentido que aquelas palavras têm, o que aquela pessoa está emanando, o que ela está tentando dizer naquilo que ela não diz. Este Mercúrio trabalha no que não é falado, no som do silêncio. Esse Mercúrio nada mais é do que o som do silêncio. Então é isso, pessoal, esse foi Mercúrio no signo de Peixes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí que ajuda pra caramba. Se você ainda não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo, eu convido você a se inscrever, porque quando você se inscreve no canal, toda vez que eu envio um vídeo, você acaba sendo informado de que eu estou enviando um vídeo. Então para se inscrever é só seguir o exemplozinho que está aí no vídeo para você no canto direito. Aqui do lado tem todas as redes sociais vinculadas ao Encontros Astrológicos, então se vocês quiserem seguir é só acompanhar aqui do lado. Foi criado também um grupo no Facebook chamado Alunos do Encontros Astrológicos. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Assim como todas as informações que eu estou falando aqui estarão linkados aqui embaixo. Se vocês quiserem informações sobre mapas, também está aqui embaixo. É só ir no site www.deboramexica.com.br. Vocês entrando ali, vai ter uma aba com todas as informações sobre mapas. E dentro desse site também, caso você não saiba onde está o seu Mercúrio, em qual casa, em qual signo ele está, ali no site tem um lugarzinho que você pode montar o seu mapa. E eu vou deixar aqui em cima no izinho um tutorial ensinando vocês como personalizar este mapa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês nos estudos de vocês. E como eu sempre digo, continuem pesquisando na web, busquem sempre mais informações para o aprendizado de vocês. E finalizamos a série de Mercúrio nos signos. Nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.